bacharel em teologia. E 25 de janeiro vai pregar o sermão de prova aqui nesse púlpito, nesta igreja, na reunião do presbitério, na abertura do presbitério, última avaliação dele. Semana que passou, a comissão que examinou a tese e a exegese dele, o trabalho de conclusão de curso para ser ordenado pastor na igreja presbiteriana, ele foi aprovado por unanimidade pelos 5 integrantes da comissão, já foi publicada a decisão, parabéns, e agora a última prova será 25 de janeiro. Então, por enquanto, ainda seminarista Gabriel. A palavra. Traga a palavra. Meus irmãos, a despeito dos títulos, sabemos que, na realidade, somos todos unicamente servos do Senhor, nas nossas mais diferentes vocações, e sabedor eu que de grande responsabilidade que nos aguarda já tem sido nos dada, e também a toda a igreja do Senhor para, juntamente conosco, servir e dedicar as suas vidas em prol do crescimento do reino. Meus irmãos, hoje nós vamos, então, dado este tema tão relevante que é a palavra de Deus, a Bíblia, o dia da Bíblia, falar sobre esta Bíblia, que é a palavra que não volta vazia. Nós sabemos que temos vivido dias de extrema contestação à autoridade das Sagradas Escrituras e ver que a nossa igreja ainda tem um grande carinho e relevância separar um domingo, o segundo domingo de dezembro, para relembrarmos esta tão importante ferramenta que para nós é a revelação do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, também nos alegra o coração. Vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias no texto do profeta Isaías, no capítulo número 55, nos versos de 10 até 11. Isaías 55, versos de 10 a 11. E façamos uma leitura, você acompanhe comigo na sua Bíblia, esta porção da palavra do Senhor. Isaías 55, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Não voltará para mim vazia, a palavra do Senhor. Queridos, nós estamos em tempos que têm crescido, como já adiantei, os questionamentos e ataques à suficiência e à autoridade das Sagradas Escrituras. Para muitos, esta não é a infalível e inerrante palavra de Deus. E embora respeitemos as mais diferentes concepções sobre este livro, nós defendemos com muita fé e convicção que sim, esta palavra, este livro não é apenas, como já foi dito, um mero livro, um livro qualquer, um livro de histórias, um livro de conhecimentos e sabedorias, de anotações culturais e contextualizadas de outros idiomas, de outros povos. Não. Esta é a palavra de Deus. E aí, para a Igreja Reformada, a nossa fé ela está diretamente ligada com este princípio fundamental, alçado por Calvino, por Lutero, pelos reformadores, somente as Escrituras. E a nossa fé é na Bíblia como um livro divino humano, que foi levantado por Deus como revelação especial da sua parte ao seu povo, para nela encontrarmos todas as respostas que nós precisamos para vivermos bem diante do Senhor. Certa vez o escritor Léo Wallace, duvidando da Bíblia e resolvendo produzir uma obra para contestá-la, ele escreve uma novela chamada Ben-Hur. E a fim de provar ser falso o cristianismo e o cristianismo da Bíblia, Léo Wallace estuda com atenção esse livro para recolher todos os seus erros e separar todas as suas contradições e apresentá-las neste filme, nesta obra chamada Ben-Hur, que você conhece. Mas, estudando com atenção essa palavra, Léo Wallace descobriu exatamente o contrário nela. Nela, ele encontrou repreensão, correção e educação para a justiça, como está lá em 2 Timóteo 3,16. É isso que ele precisava. E a palavra de Deus, de tal forma, lhe transmudou o pensamento,
que Léo Wallace acabou escrevendo a novela Ben-Hur em alto tributo ao recém-achado Senhor, inclusive sendo uma das obras que ressalta Jesus ali como um personagem histórico também. Para os homens pensantes de todos os séculos na história humana, as escrituras sagradas assumiram uma posição preeminente. E podemos citar aqui diversos com as suas afirmações, como Isaac Newton, que referiu os seus evangelhos como a mais sublime filosofia da Terra. Goethe disse certa vez: para mim os evangelhos são verdadeiros desde o princípio até o fim. Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Dom Pedro II e tantos outros líderes já renderam elevado tributo ao poder do livro do céu. E são do romancista Coelho Neto as palavras: homem de fé, o livro de minha alma que o tenho, é a Bíblia, o pão para a minha fome de consolo, a luz nas trevas das minhas dúvidas, o bálsamo para as dores das minhas agonias. Eis o livro que é a valise com que ando em peregrinação pelo mundo. Tenho nela tudo, diz Coelho Neto. 1.500 anos para ser escrita, 40 pessoas em lugares diferentes, épocas diversas, 3 idiomas, hebraico, aramaico, grego, 66 livros considerados inspirados. A Bíblia não foi um acaso. A Bíblia foi um propósito. E ela é a palavra viva do Deus vivo e verdadeiro. E essa palavra nunca volta vazia. A palavra de Deus assumiu na história humana, queridos, nos mais diferentes contextos e culturas, uma eficácia e um poder de transformação nunca antes visto por qualquer outro livro ou instituição. Pela Bíblia, países mudaram seu rumo, pessoas tiveram a sua sorte renovada, guerras foram cessadas, enfermos foram reanimados, igrejas foram reavivadas, corações foram recortados, vidas refeitas, e tudo pelo poder eficaz e cortante da palavra do Senhor na Bíblia Sagrada. Essa é a Bíblia que estamos hoje aqui a comemorá-la. E não poderíamos passar por essa porção do texto que lemos em Isaías 55, 10 e 11, que nos relata uma mensagem direta de Deus ao seu profeta, que a sua palavra jamais volta vazia. E nós vamos ver nessa noite 3 razões que o próprio texto aqui nos apresenta e que explicam o porquê que a palavra de Deus sempre cumprir o seu propósito, a direção para a qual ela foi designada. E a primeira razão, queridos, pela qual a Bíblia nunca, sendo ela a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, é porque a palavra gera vida e gera transformação. A parte A do verso 10 que lemos diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar. Chuva e neve fazem parte do processo cíclico da água. E aqui, na expressão metafórica, na figura de linguagem utilizada aqui por Isaías, nos remete à precipitação, à chuva que vem sobre a terra, drena na terra e produz grande benefício no crescimento de colheitas, de plantio, de vegetação, e também resulta em descanso de almas e sustento de vida, considerando que toda a vida humana depende da água. A chuva e a neve vêm de cima e nunca retornam depois do processo, não é, de absorção pelo calor, não voltam para o alto sem cumprir o seu propósito de fecundar, de gerar vida, de transformar a realidade aonde elas passaram. Deus compara a sua palavra à chuva e à neve, porque com a precipitação, a palavra de Deus também cumpre sempre os seus bons propósitos, e são propósitos de vida e de transformação. A palavra é geradora de vida, porque rega os nossos corações ressequidos, fecunda em nosso coração a verdadeira fé e faz brotar em nós a genuína esperança firmada em Cristo Jesus. Salomão vai destacar no provérbio número 4, versículos 20 e 22, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus, que não volta vazia, é vida. Como diz aqui muito sabiamente Salomão,
Mas o salmista também faz questão de nos lembrar isso. No Salmo 119, que lemos uma parte dele aqui, e mais à frente, no versículo número 93, e ele diz o seguinte, pode passar, por favor. Pronto. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Essa palavra que não volta vazia vivifica. E é por isso que ela não volta vazia, porque cumpre um propósito de regenerar, de trazer vida ao que estava morto. A palavra de Deus, aqui colocada pelo salmista, ela não pode ser esquecida, porque ela é exatamente a motivação e é o que nos traz a vida. Também Jesus nos lembra disso em João 6:63, quando nos diz que o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. A palavra de Cristo, ela não é uma palavra apenas para inculcar em nós conhecimento vão, religiosidades, convicções particulares que você possa reter dessa palavra, mas ele é categórico em acertar aqui dizendo que são espírito e que são vida. A transformação, ela é fruto direto, meus irmãos, dessa vida. É fruto direto da vida que é gerada em nós pela palavra de Deus e que faz fértil um solo morto, antes seco, inútil, e agora nos faz frutíferos, agradáveis, como no Salmo 1 é descrito a respeito dos justos, uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, em referência à promessa aos justos, de troncos arrancados e estéreis, nós todos somos feitos pela palavra carvalhos de justiça. Isso é transformação. Isso é mudança. John MacArthur vai falar sobre esse poder transformador da palavra, dizendo que a palavra de Deus é o principal meio pelo qual o Espírito Santo nos transforma à imagem de Cristo. É por essa palavra que conhecemos quem é o nosso mestre. É por esta palavra que reconhecemos as suas promessas e também a aliança do Senhor para com a sua igreja e para com o seu povo. Quando Deus diz que a sua palavra não retorna vazia para ele, somos encorajados a permanecer nela, permitindo que seja como num solo também fértil, absorvida em nossas vidas, absorvendo-a como o solo encharca a chuva e a neve. A verdade de Deus nunca volta vazia quando os nossos corações são por ela transformados. Muitas vezes nós podemos olhar que uma palavra pregada não surtiu o efeito desejado. Mas eu quero dizer para você nessa noite que não foi o efeito desejado por você, pois o efeito desejado pelo Senhor sempre vai se cumprir. Sempre vai se cumprir. E o John MacArthur coloca isso como uma grande e desafiadora mensagem para nos mostrar que a nossa transformação, ela não procede, queridos, de quantos cursos você possa fazer para mudar o teu destino, de decisões mais sábias e menos sábias que você tome na tua jornada. A transformação e a vida desejável para que você viva bem-sucedidamente não procede das tuas próprias mãos, não procede de escolhas que você possa fazer. Procede da palavra de Deus. Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Em segundo lugar, queridos, a palavra de Deus não volta vazia, porque ela sacia verdadeiramente a nossa fome. Na parte B do verso 10 é dito, para dar semente ao semeador e pão ao que come. A palavra não volta vazia porque alimenta. Ela cumpre o seu propósito, tanto de dar vida e transformação, quanto também de alimentar. Pela vaidade dos nossos corações, pela dureza que nós temos, natural, enquanto homens e mulheres caídos na nossa natureza de pecado, nós temos uma dificuldade, uma dureza em reconhecer a dependência do Senhor. E nós somos tentados continuamente a buscar alimento espiritual em fontes estranhas. Muitos buscam se alimentar no fragor acadêmico das universidades, pensando que ali encontrarão significado e sentido para as suas existências. Outros nas relações humanas, na sua facilidade de desenvolvimento de amizades
quem sabe com seus cônjuges, amigos, família. Quem sabe ainda haja quem pense que na expressão artística é ali que está o real sentido da elevação humana e da inspiração e a iluminação da nossa existência. Mas todas as fontes estranhas à palavra do Senhor não nos permitem de forma alguma, por mais que tentemos, por mais que nos esforcemos, não nos permitem experimentar plenitude e vida abundante. Somente a palavra de Deus nos concede essa condição. Nos aponta Jeremias, no capítulo 15, verso 16, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do coração, porque pelo teu nome sou chamado, Senhor, Deus dos exércitos. O salmista também nos fala da doçura da palavra de Deus, falando, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3, ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. E Jesus rebate a tentação de Satanás no deserto, lá em Mateus 4, verso 4, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos caminhar muito certos disso, queridos, sabedores de que a palavra de Deus não volta vazia, porque sacia a nossa fome. É nela que nós precisamos encontrar alimento. De repente, você, durante uma semana inteira, depois de ouvir a palavra de Deus no culto, na presença dos seus irmãos, na presença do Senhor, você passa uma semana inteira se alimentando de comidas venenosas, de alimentos espirituais enganosos, de coisas passageiras, e não do que é eterno, não do que é espiritual, não do que é verdadeiramente útil para te alimentar, para te dar crescimento, para te conceder maturidade na tua caminhada. Quantos de nós tem negligenciado isso, como o nosso pastor colocou, no momento de oração, e tem sido uma prática cada vez mais menosprezada, a da vida devocional, a da oração e da leitura desta palavra. Você não adianta fazer 200 cursos coach e ler 200 livros de teologia se a tua vida com esta palavra não está em acordo com o que agrada o Senhor. Porque você pode estar se alimentando de teologia, mas não da Bíblia. Porque é a palavra de Deus que alimenta. Teologia, com as suas complexidades, com as suas obscuridades, avanços e também retrocessos, ela apresenta a sua visão a respeito da palavra de Deus. Tem boas teologias e péssimas teologias. E nós, durante o percurso desses 4 anos estudando-a, podemos falar com muita segurança aí, seus irmãos. Pois ali fomos apresentados a diversas doutrinas estranhas à palavra de Deus, inclusive para nos prepararmos. Não digo com isso que os professores estavam ali a nos ensinar o que era errado, mas apresentando também as ciladas pelas quais a contemporaneidade tem caminhado teologicamente, para que nunca sejamos pegos de surpresa quando formos então desafiados a defender a nossa fé. E você só defende a tua fé, você só vive em maturidade, sendo saciado, se alimenta no lugar certo, se alimenta da fonte correta. E é pensando nisso, certamente, que o renomado pastor reformado John Piper vai dizer que a palavra de Deus é como um alimento para a alma, nutrindo-a e fortalecendo-a para a jornada de fé. Meus irmãos, diante do alimento verdadeiro e puro para a nossa alma, que é a palavra de Deus, nós somos colocados em situação de presenciar a palavra eficaz e poderosa de Deus agir em nossas mentes e corações, diferente do alimento estranho ofertado pelo inimigo, ofertado pelo mundo. Na palavra nós somos verdadeiramente saciados das nossas fomes e nutridos com alimento profundo que nos possibilita seguir nessa jornada de provações, de tribulações na vida cristã, sem titubear e duvidar, porque sabemos que temos na palavra de Deus rico e precioso alimento. Mas, seminarista, eu tenho tantas vezes
tentado vencer as tentações e não consigo. Você tem se alimentado errado. Você tem buscado alimento nas fontes erradas. Tem muita gente que está vivendo na caminhada cristã, desejando o fast food da palavra de Deus. Mas Deus não está interessado em que você coma rapidamente, apressadamente, de maneira negligente, desprezando a riqueza e a doçura da sua lei, dos seus preceitos. Precisamos dedicar tempo. Certa vez assisti a um documentário que falava sobre saúde no processo de alimentação. E se questionava, a partir de pesquisas, que muitas pessoas têm desenvolvido doenças no seu trato intestinal por conta da velocidade com que se alimentam, tendo em vista as necessidades do mundo contemporâneo, de muito trabalho, de poucos intervalos para se alimentar de maneira sadia. E assim desenvolvendo doenças como gastrites, como H. pylori e também úlceras, e assim sucessivamente. Da mesma forma, em relação à palavra de Deus. Não basta apenas lê-la, como foi colocado aqui. O nosso desafio é ruminar o aprendizado que aqui ela nos apresenta. Como no intestino de um animal, de um gado, que precisa aquela graminha ali, você pensa que ela ingere ali a vaca ou o boi, e já vai direto já para o trato intestinal, não é assim. Ela passa por 3 processos de recolhimento no seu organismo dos nutrientes. Ao ler um texto da palavra de Deus, você coloca no seu status do celular, nas suas redes sociais, e vai trabalhar, e você pensou naquilo, você meditou naquilo, você se alimentou verdadeiramente, ou você passou para cumprir uma tabela do dia e dizer, Senhor, já fiz a minha parte nesse dia. A palavra de Deus, ela não é uma tabela para ser cumprida. Ela não é um fardo para você carregar. Ela é alimento para as nossas almas. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, a palavra de Deus ela não volta vazia, porque gera vida, transformação, porque ela é alimento verdadeiro, sacia a nossa fome. E também não volta vazia, porque sempre cumpre o propósito estabelecido, seu propósito estabelecido. Verso 11, parte B, diz, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quando Deus diz que a sua palavra não voltará para ele vazia, nós entendemos que Deus é soberano. A promessa é que a palavra de Deus cumprirá o que ele deseja, não o que você quer. Não necessariamente o que você quer. Pode até ser que o que você deseja, e isso é um bom sinal, é também o que Deus gostaria de te conceder. Isso significa que você está pensando nas coisas mais espiritualmente, com mais maturidade cristã, pedindo de maneira certa, como adverte Tiago na sua carta, não é? Pedis e não recebeis porque não tens pedido adequadamente. Também Jesus adverte seus discípulos a respeito disso. Mas seminarista, eu vivo uma vida toda, já pedi, já chorei, já me humilhei na presença do Senhor. Ele ainda não me deu um carro 0 do ano. Eu não estou interessado em te dar um carro 0 do ano. Em quitar tuas dívidas. Trabalhe muito, se esforce. Seja uma pessoa honesta. Isso tudo vai acontecer naturalmente na tua vida. Deus quer que você cresça, que você tenha uma alma nutrida, como falamos aqui na sua palavra. Que você passe pelas dificuldades com destreza, segurança. Como alguém que caminha com outros alvos que não os materiais deste mundo. Quando te assola um desemprego, quando te assola um problema no trabalho, quando te assola uma dificuldade, uma perseguição, você não olha para as coisas deste mundo. Você está pautado e com os teus olhos fitos em Cristo, que é o autor e consumador da tua fé. Então você não perde tempo com besteiras. Você não perde tempo com coisinhas. Você segue para o alvo, como Paulo estava obstinado em fazê-lo. Porque a palavra não volta vazia, porque ela sempre cumpre o seu propósito. Você pode compartilhar a palavra de Deus com o propósito de mudar a ideia de alguém, de convencê-lo, de demover as suas ideias. E essa pessoa não muda. Ela insiste, persiste em continuar acreditando erradamente nas suas próprias ideias e convicções. Então, a palavra de Deus está vazia quando assim você procede? Não. Mas os nossos objetivos pessoais é que podem ter sido diferentes aos objetivos de Deus. Como o vento lá de João 3,8, Deus sopra onde quer.
O seu espírito se move de maneiras misteriosas. Não sabes de onde vens nem para onde vais. Apenas ouves o som do seu mover. E Deus pode sim usar a sua palavra de maneira surpreendente, mas quando e da maneira e da forma como Ele quer e determina. Quando Deus diz que a sua palavra não volta para Ele vazia, nós podemos saber, meus irmãos, que Ele tem uma intenção para a sua palavra. A palavra de Deus, como dito aqui pelo profeta, expressando a ordenança do próprio Deus ao povo de Israel, significa que a palavra dele nunca é aleatória, nunca é inconsequente, nunca é desarrazoada. Sempre o Senhor manifesta a sua palavra e a sua Bíblia, aqui registrada para nós, que é a sua revelação, de maneira proposital. Ele tem intenções. A palavra de Deus vem do alto. Ele inspirou a sua palavra para nós. E elas foram registradas nesta Bíblia. Cada pessoa que ele deu a sua palavra na humanidade, na história, e que foi registrado nesse santo livro que temos hoje à nossa disposição, foi com um propósito e foi dado por uma razão. Não foi por acaso. Alguns capítulos antes, nesse mesmo livro de Isaías, no capítulo 40, verso 8, é dito: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Subsiste eternamente, em outras traduções. Também em Josué 21, 45, exortando o povo ao arrependimento, o sucessor de Moisés afirma: nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que o Senhor tinha falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Jó, acreditando nesta firmeza da palavra de Deus, no versículo 2 do capítulo 42, diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido ou frustrado. No Salmo 119, verso 89, o salmista diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Em Isaías também, no capítulo 46, verso número 10, é dito que declaro desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E Jesus nos deixa claro em Mateus 24, verso de número 35, sobre o caráter da sua palavra, dizendo: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus nunca falha, meus irmãos. Nunca passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus se cumprirá. Os homens podem fazer planos que se frustram no caminho. Governantes podem errar em suas decisões, como temos visto frequentemente acontecer, inclusive. Estudiosos muitas vezes erram em suas previsões, mas com Deus não funciona assim, porque o que Ele quer, Ele faz. E não há nada e nem ninguém que possa resistir ao cumprimento da sua soberana e excelsa vontade. É o que Isaías vai repetir em Isaías 14, 27, dizendo: pois o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Daniel 4,35 também, em reflexão sobre esta soberania de Deus, vai dizer: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem possa resistir à sua mão e lhe diga: que fazes? Sabe quem disse isso? Nabucodonosor, depois de recobrar sua sanidade e entender que a sua loucura era fruto da sua rebeldia, idolatria e de contestação à majestade exclusiva do Deus de Israel. Quem pode? Agindo Deus, quem impedirá? Falando sobre essa infalibilidade, o cumprimento dos propósitos da palavra de Deus, R.C. Sproul, Richard Carl Sproul, vai dizer: a palavra de Deus é uma expressão infalível da sua vontade e sempre cumpre seus propósitos soberanos. Também o renomado reformador holandês Abraham Kuyper vai dizer que os decretos de Deus são como os fios emanharados de um bordado magnífico, onde a beleza da obra final só é compreendida quando vista em sua totalidade. Muitas vezes nós nos precipitamos em dizer que o Senhor falhou, que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor escreve certo por linhas tortas. Essas bobagens do humanismo
dominante nos nossos dias, Deus não escreve certo por linhas tortas, Ele escreve certo por linhas certas. Torta é a nossa visão. A gente está olhando assim, querendo dizer que a linha é torta, mas ela está certinha. Ela está conforme Ele determinou. Porque nada, nada, meus irmãos, nada acontece sem a sua permissão. Esse mesmo Abraham Kuyper vai também em outra afirmação dizer que não existe um único centímetro no universo em que Cristo não olhe e possa dizer: é meu, me pertence. É Ele que lançou os fundamentos da terra e a criação lhe atende pela voz. Ele chama cada uma das estrelas e nenhuma delas falta em chamada para se apresentar em reverência ao Criador do universo. Este Deus que possui a sua palavra, que não volta vazia, porque sempre cumpre o propósito para o qual ela foi estabelecida ou designada. Hoje, por incrível que pareça, muitas pessoas têm caminhado mais céticas do que confiantes no cumprimento das promessas de Deus. Eu já ouvi pessoas que se dizem cristãs, que dizem que não acreditam mais que Jesus vai voltar, que dizem que a caminhada de Jesus sobre as águas, na verdade, foi um evento, um acidente meteorológico, que o povo de Israel, na verdade, não passou por entre o Mar Vermelho. Isso foi, na verdade, uma leitura fantasiosa de Moisés, quando registra o Pentateuco, ou que anjos não falaram com homens ao curso da história. Mas sabe, você não precisa dessas evidências. Você não precisa perder o seu tempo, precioso tempo, para provar essas infundadas contestações à validade e autoridade das Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Basta você olhar para a sua vida, identificar quem você era antes de Cristo, e você vai ver um grande milagre que já aconteceu, que você foi testemunha e quem sabe você nem valoriza. Olha para quem você era. Olha para toda sorte de pecados que você tem cometido até o dia de hoje. Muitos ateus tentam questionar a fé cristã dizendo: se Deus existisse, não haveria mais maldade e fome ou guerras na terra. E eu respondo com muita tranquilidade a essa colocação, dizendo: na verdade, é grande e maravilhosa a existência de Deus, que mesmo diante de guerras, fome, de toda sorte de pecado que cometemos, ainda não nos consumiu com a sua ira, mas preserva a criação com a sua mão direita e conduz até a consumação dos seus propósitos, tudo como tem que ser, de acordo com como ele decretou. E nada escapa ao seu querer. A Bíblia é uma palavra e é a palavra de Deus. Já falamos aqui que os decretos de Deus são fios emmanharados. Cumpre a nós crermos e confiarmos nas suas santas promessas, porque a sua palavra nunca volta vazia. Conclusão, meus irmãos, nós queremos trazer aos irmãos uma breve ilustração muito interessante sobre o valor de uma Bíblia. Conta-se uma história de um homem muito rico que no dia do seu aniversário convocou todos os seus servos e funcionários à sua sala principal para os presentear. E colocando sobre uma mesa diversas Bíblias e ao lado dessas Bíblias pequenas quantidades separadas de dinheiro, perguntou a cada um, e um de cada vez: o que você prefere? Esta Bíblia ou esta quantia em dinheiro? Eu gostaria de receber a Bíblia, respondeu pela ordem o chefe da despensa. Mas como não aprendi a ler, o dinheiro me será bastante útil. E pegou o dinheiro. A minha mulher está adoentada, disse o jardineiro. E por esta razão tem necessidade de dinheiro. Em outras circunstâncias, sem dúvida, escolheria a Bíblia. Eu sei ler, disse a cozinheira. Porém, nunca encontro tempo para sequer folhear uma única revista. Portanto, também vou aceitar o dinheiro. E finalmente chegou a vez de um menino de recados daquela casa, daquele dono de terras. E, sabendo bastante necessitado, o Senhor se antecipa e diz: certamente você também irá preferir dinheiro para comprar um sapato novo, não é isso, meu rapaz? E ele diz: estou precisando muito de um sapato, mas vou preferir a Bíblia, porque sempre quis ter uma e a minha mãe me ensinou que a palavra de Deus é melhor do que o ouro.
E ao receber a sua Bíblia, o rapaz imediatamente a folheia e encontra dentro dela um gordo cheque. E os seus olhos se encheram de brilho e ele agradeceu efusivamente pela grata surpresa do Senhor. Os outros funcionários ficaram curiosos para saber de quanto era aquele cheque, mas envergonhados nunca se atreveram a perguntar. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19, versos de 7 a 10. A palavra de Deus nunca voltará vazia, jamais voltará vazia. Ela é poderosa demais para isso. Quando Deus disse, haja luz, o resultado imediato foi que houve luz. Gênesis 1:3. Quando Jesus disse, cala-te, aquieta-te, o vento cessou e o mar se acalmou. Marcos 4:39. A palavra de Deus sempre prospera, meus irmãos. Deus sempre terá sucesso no cumprimento da sua vontade. E aqueles que receberem a sua palavra também já podem ser chamados mais que vencedores, pois a sua palavra não falha e jamais voltará vazia. Que Deus nos abençoe e nos dê a segurança de caminharmos crendo que a Bíblia, ela não é apenas um manual, ela é o manual. A Bíblia, ela não é apenas um guia, ela é a bússola que nos direciona para nos achegarmos a Deus. E a Bíblia, ela não é uma fonte para você citar numa carta que você vai enviar por um amigo, ou quem sabe uma dedicatória de um aniversário de uma pessoa querida. Ela não é uma fonte, ela é a fonte da vida eterna. Amém? Vamos orar nesse momento agradecendo ao Senhor por essa palavra. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, porque apesar da nossa miserabilidade, nosso pecado, a nossa condição falha, finita, ilimitada, o Senhor nos concedeu na nossa linguagem a tua palavra revelada, para que possamos recolher dela, Senhor, os frutos, para que sejamos úteis nas tuas mãos a desenvolver o teu reino na terra. Nós sabemos que muitas vezes nós encontramos dificuldades em entendê-la, mas rogamos, Senhor, o auxílio do teu Espírito Santo, para que iluminando a nossa mente e os nossos corações, fazendo arder, Senhor, as nossas expectativas em relação ao que tu queres dizer para nós, possamos sempre encontrar nesta palavra as respostas que ansiamos. Que possamos nela sempre encontrar, Senhor, sábias decisões a tomar. E também, Senhor, conselhos da tua parte para podermos nos portarmos de maneira digna na tua santa e maravilhosa presença. Nos ajuda a valorizar essa Bíblia, para que ela, Senhor, não seja apenas um item decorativo nas nossas casas, ou quem sabe, Senhor, apenas um instrumento de mostra à sociedade externa de que somos o povo da Bíblia, somos o povo cristão, mas que seja ela, Senhor, gravada nos nossos corações, nas nossas mentes e nas nossas vidas, de forma que possamos caminhar dependentes do que ela nos ensina, caminhar ansiosos para aprender dela, e também, Senhor, caminhar jubilosos por anunciar ao mundo as boas notícias que nessa palavra estão registradas. É isso que te pedimos, na dependência única e exclusiva de tu, o autor desta Bíblia, desta palavra, é que te pedimos amém e amém.